rever a minha vida, percebo que ela foi cheia de surpresas. Nunca pensei que seria amigo de pessoas de diferentes países em todas as partes do mundo. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Olhemos para a cruz esta noite. Eu vejo como a mão de Deus me guiou. Amai-vos uns aos Quando outros. comecei a pregar, muitos anos atrás, não foi com a intenção de pregar para grandes multidões. Venha para a cruz. Seu evangelho é para todos. Deus fez isso. Cristo está vivo. Nos Estados Unidos de hoje há um vazio na Nosso alma. país precisa desesperadamente de um avivamento espiritual. Por muitas vezes eu chorei indo de uma cidade para outra e vi o quanto as pessoas se afastaram de Deus. De tudo o que vi e ouvi, há apenas uma mensagem que pode mudar o coração e a vida das pessoas. Há uma solução se você escolher o caminho da cruz, da cruz, da cruz. Eu quero contar às pessoas qual é o significado da cruz. Não daquela cruz pendurada na parede ou em volta do pescoço de alguém. Nós recebemos liberdade conquistada através de um resgate feito A na verdadeira cruz de Cristo. A cruz demonstra o grande amor de Deus pelo homem. Ela é cheia de marcas e manchada de sangue. É uma Seu rude real cruz. propósito ao vir ao mundo era morrer. Eu sei que muitos rejeitarão essa mensagem, mas ela é a verdade. E com todo o meu coração eu quero contar-lhes essa verdade. Deus diz, te amo, eu te amo, com amor sem fim. Ele ama você, deseja perdoar todos os seus pecados. Em nossas igrejas temos uma cruz. Ela está gravada em nossas Bíblias. É um enfeite que usamos em nosso pescoço, cristãos e não cristãos. Mas fale sobre a profundidade e o real significado da cruz. E ela se torna uma ofensa. Mas por quê? A cruz é uma ofensa porque ela confronta as pessoas. Mas ainda assim é um confrontamento que todos devemos encarar. A cruz. Eu olho para a plateia quando me levanto para pregar e penso que cada pessoa tem uma história diferente e necessidades diferentes. E sei que elas são alvo do amor poderoso de Deus. Ao ponto de Deus dar seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz. E a cruz era a forma de execução mais terrível aplicada pelos romanos a criminosos. E Jesus enfrentou tudo isso em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Nós merecemos a cruz, nós merecemos o inferno, nós merecemos julgamento e tudo o que isso significa. Eu sei que há muitas pessoas que discordam disso. As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. Para muitos isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva, porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte desse mundo. Uma razão por que a cruz é uma ofensa para as pessoas é aquilo que ela requer. Ela não dá uma sugestão, ela requer um novo estilo de vida em todos nós. O pecado é uma doença no coração humano. Ele afeta a mente, a vontade e as emoções. Cada parte do nosso ser é afetado por essa doença. Como nós podemos quebrar essa cadeia? Como podemos ser livres? Deus nos ajuda a quebrar essas correntes. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram, tudo se fez novo. Ele pode fazer de você uma pessoa totalmente nova.
Naquela cruz, Deus colocou nossos pecados sobre Jesus. Eles não só colocaram pregos nas suas mãos, mas antes disso eles os açoitaram. O açoite romano era algo terrível. Eles colocavam bolinhas na ponta daqueles açoites e batiam na pessoa quase até a morte. E então eles pegaram aquela cruz e fizeram com que ele carregasse a cruz, o que naquela situação, fraco, era quase impossível. Mas ele carregou aquela cruz para um lugar fora de Jerusalém, e então eles pregaram as suas mãos. Mas aquele não foi o pior de tudo. O sofrimento real foi quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, ele e Deus Pai foram separados. Ele derramou seu sangue, e o derramar daquele sangue trouxe a própria vida de Deus. O sangue é o ponto de encontro entre Deus e o homem. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão. E era isso que Cristo estava fazendo na cruz. E Ele estava expiando nossos pecados e estava derramando o seu sangue. Quando você derrama seu sangue, isso significa que você está dando a sua vida. E é exatamente isso que aconteceu. Era a vida de Cristo. A cruz e a ressurreição de Cristo oferecem perdão para o pecado, oferecem uma vida completamente nova e oferecem a você vida eterna, se você vir a cruz em arrependimento e fé. Não há outro caminho para a salvação, exceto pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para o Pai, Deus Pai, é através de seu Filho, Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso, Ele era o justo. E quando você vem a Ele, você é vestido com a justiça dEle. Deus já não vê o seu pecado. Deus já não vê o seu coração. Ele vê Jesus. Quando você vem para Cristo, você passa pelo caminho do arrependimento. Arrepender-se significa mudar. Mudar sua maneira de viver e deixar os seus pecados e olhar para Jesus. E dizer: eu sou um pecador, eu preciso de perdão. Eu sei que Tu és o único que pode me mudar. Hoje eu estou te pedindo para colocar sua confiança em Cristo. E eu vou te pedir para fazer esta oração, frase por frase, comigo. Querido Pai Celestial, eu sei que sou pecador e te peço o Teu perdão. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu deixo os meus pecados e me arrependo dos meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu quero confiar em Ti e Te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há alguns anos atrás, 2 filmes britânicos receberam o Oscar da Academia de melhor filme do seu respectivo ano, e ambos foram a respeito de 2 homens. Um foi Eric Liddell e o outro foi Gandhi. Ambos tiveram a força e a coragem, quando sob pressão,
de dizer não a si mesmos, de exercer autodisciplina. Quero tomar como meu texto de hoje 1 Coríntios, capítulo 10, começando com o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação, ouçam isto, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todo ser humano enfrenta tentações no decorrer de sua vida, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus provê o escape, se você conhece a Cristo. Bom, aqueles dois filmes tiveram um tremendo impacto sobre o mundo. De 1982, foi Carruagens de Fogo, a história de Eric Liddell, um jovem que disse não a si mesmo e sim a Cristo. Ele surpreendeu o mundo quando se recusou a correr no domingo nas Olimpíadas de Paris de 1924. E vocês todos sabem que ele disse não até mesmo ao príncipe de Gales, que lhe pediu que corresse, porque ele era o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Mas ele disse não pelo dia ser num domingo e era contra suas convicções bíblicas escocesas. E recentemente foi comemorado o 60º aniversário da grande vitória de Eric Liddell nas Olimpíadas, porque ele correu nos 400 metros em que ninguém achava que teria chance, e venceu. E fizeram esse grande filme a respeito de sua vida. E o que muita gente não sabe é que a vida de Eric Liddell não se limitou àquela vitória, porque depois que se formou na Universidade de Edimburgo, quando partiu, a estação estava lotada de colegas e professores cantando "Saudai o nome de Jesus", porque Eric Liddell foi para a China como missionário. Foi capturado pelos japoneses durante a guerra e morreu num campo de concentração japonês. Mas naquele campo ele trouxe alegria e coragem a todos os prisioneiros, pois pregou para eles e cantou para eles, ministrando as suas almas. E ouvi dizer que estão preparando um outro filme, mostrando a sua vida ali, porque ele teve coragem de dizer não. O mundo ouviu falar dele, porque ele disse não àqueles que tentaram fazer com que abandonasse suas convicções cristãs pessoais. E eu penso em William Booth, há pouco mais de 100 anos atrás, que fundou o Exército da Salvação. Ele se converteu, tornou-se um vigário, pastor, e foi para as favelas de Londres, para as zonas da Luz Vermelha. Pregou entre a gente pobre, formou um pequeno grupo chamado Banda Aleluia, e ia às esquinas, e ia também às prisões. E alguns dos líderes religiosos da época não gostaram daquilo, e assim ele foi chamado diante de uma conferência de líderes religiosos e disseram: William Booth, você vai pregar onde nós o mandarmos, senão será excomungado. Ali estava ele diante daquela vasta assembleia de pastores. Que poderia dizer Catherine Booth, que se tornou tão famosa quanto ele, sua esposa, que estava na galeria, e abanou o seu lenço gritando: William, diga não! E William obedeceu sua esposa e disse não. E assim nasceu o Exército da Salvação. Lemos muitas histórias na Bíblia a respeito de jovens que disseram não e mudaram o curso da história. A primeira que quero mencionar, talvez nunca tenham ouvido falar. Seu nome foi Vasti e foi rainha da Pérsia, a esposa de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pense em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente nem sabia. Um dos monarcas mais ricos que já viveu.
E ele deu uma grande festa que durou muitos dias. No fim, provavelmente já bêbado, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e ali dançasse para todos os seus convidados. E ela assombrou aquele grupo de líderes mundiais. Ao se recusar, ela disse: não, eu não vou expor o meu corpo para esses homens. Ele mandou outra mensagem, ameaçando que ela deixaria de ser rainha e perderia seus confortos e bens materiais e toda a sua fama. Mas a sua resposta foi a mesma: não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Nada mais sabemos. Mas por causa dela, Esther se tornou rainha e o povo judeu foi salvo. E até o dia de hoje, o povo judeu celebra um grande feriado, porque uma mulher disse não e abriu a porta para a salvação do povo judeu, porque havia um homem como Hitler, e era o primeiro-ministro do país, decidido a destruir e aniquilar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade, lascívia e depravação. A palavra lascívia significa tendência de incitar desejos sensuais. Sensualidade significa o apelo proposital aos sentidos físicos para a satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um filme impróprio. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster delas, ficar longe delas. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciências mortas ou cauterizadas. Não sabem mais corar, perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1:28 lemos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus desistiu deles dizendo: vão em frente, gozem toda a depravação e a sensualidade que quiserem, não vou perturbá-los, ainda não. Mas saibam que os seus pecados o acharão e prestarão contas no dia do juízo. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: também estes resistem à verdade, homens de todo corrompidos, réprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Cristo por tanto tempo que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus lhes fale, eles não podem ouvir. É por isso que é importante que você aceite a Cristo quando jovem. É importante que venha a Cristo agora. Se o Espírito de Deus está falando com você, entregue a sua vida a Cristo, porque o dia pode chegar em que a sua consciência esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Ela disse não, mas Vasti, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder sua vida. Ela disse: minha resposta é não. Qual é a sua resposta hoje àquelas coisas que são erradas? A mentira, a lascívia, a cobiça, ao preconceito racial. Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem, um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração
que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado através de milhares e milhares de quilômetros à Babilônia, a quase 3.000 quilômetros de sua própria terra. Sem aviões nem automóveis, eram semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus e não devia ter mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levara cativos de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que aqueles jovens, em quem não havia defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar aqueles jovens judeus porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, mandou que lhes dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias e todos os confortos disponíveis na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não quero o vinho do rei e não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Que diferença dos que mal podem esperar pelo dia que posso sair de casa e se divertir, mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela, ou se embebedasse com o melhor vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém, e ele poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando jovem, preparou-o para o grande não, quando era primeiro-ministro da Babilônia, e foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais, ou ao nos embebedarmos, ou ao tomar drogas, ou gastando tempo demais assistindo televisão, ou indo aos cinemas. Jesus declarou em Lucas capítulo 21: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. O apóstolo Paulo disse: não vos disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E Pedro disse: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências e em detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos, e disciplinar nosso coração pela nossa fé em Cristo. E então houve um outro jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa, e José era forte e bonito. E em Gênesis, no capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, cuidando dos seus negócios, e ela viu aquele belo jovem, viril e de boa aparência, andando pela casa e pelo jardim, cuidando dos negócios todos os dias, e ela o cobiçou. E disse: deita-te comigo. Ele disse: não. E acrescentou: não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo o que tem, exceto sua esposa. Não posso pecar contra Deus, o Deus dos meus pais. Ele estava longe de casa, quem saberia? Mas disse não. E quando disse não, na última vez, ela o agarrou e ele fugiu dela, deixando sua capa. E ela começou a gritar, chamando os servos e dizendo: ele tentou me violentar, que não era verdade. Mas Potifar acreditou e mandou que ele fosse lançado na prisão. E muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão
E através de uma série de circunstâncias, ele depois se tornou primeiro-ministro de todo o Egito e governou o Egito sobre o faraó. Deus o guardou e o promoveu, porque José teve a coragem de dizer não quando foi tentado. Agora, sexo não é pecado. O sexo nos foi dado por Deus para a propagação da raça humana e para o nosso prazer, dentro de certos limites que Deus estabeleceu para o matrimônio. As características de um cristão são autocontrole, autodisciplina, e Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: conserva-te a ti mesmo puro. Mas como você pode se conservar puro num mundo como este? Como pode se manter puro olhando para as bancas de jornais ou assistindo alguns filmes? Como pode se manter puro com as tentações que enfrenta todo dia? Não pode, de modo algum, exceto se Cristo está em seu coração. Ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação lhe sobrevirá que Cristo não lhe ofereça um meio de escape. Entregue a sua vida a Cristo hoje, deixe que Ele controle a sua vida, deixe Ele ser o Senhor de sua vida, deixe que Ele controle essa área de sua vida, sua mente, seu corpo e sua vida sexual. Deixe que Ele tome conta dela. E lemos a respeito de um outro jovem chamado Moisés. Em geral, pensamos em Moisés como um homem velho, de barba, mas foi na juventude que ele tomou uma decisão que o levou à grandeza. Porque a Escritura diz, pela fé Moisés, quando o homem, talvez aos 17, 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou, ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora observe que ele estava no Egito. Era filho da filha do faraó, herdeiro do trono do Egito. E talvez seria o próximo faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que tomar uma decisão no auge de sua glória. E no auge de tudo que lhe foi oferecido. E ele disse não a Faraó. Não vou ser seu filho, prefiro sofrer e morrer com meu povo, e servir o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que ele fez. E conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. E há uma diferença entre prazeres e alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia. E ela cita um homem que disse: entreguei o meu coração à loucura e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando aos prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam aos prazeres mais do que a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que ama a prazeres pecaminosos? Não falo de esportes e todas essas coisas maravilhosas que temos. Falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria produzida pelo Espírito Santo, e há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores naquela grande noite: não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E mesmo no sofrimento, quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da vida. Ele não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã se você aceitar a Cristo hoje à noite. Ele promete que lhe dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno,
por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Ele disse: quando vierem a mim e tiverem problemas e tribulações, e as pessoas odiarem vocês, ele disse: exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu, pois dessa forma procederam os seus pais como os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos. A Bíblia diz: ainda haverá sofrimento. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha nesta hora? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia nos diz no capítulo 4 de Mateus e em muitos outros textos, mas vou falar só deste. O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Observem que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus quanto à sua identidade. Agora Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente. Ele estava fraco e cansado e faminto, um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como Filho de Deus, enfrentou como homem. E ele sempre respondeu citando as Escrituras. É por isso que você deve decorar as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há uma coisa que é mais importante que a comida, sexo e coisas materiais. É sua vida espiritual. E então ele disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, para não tropeçares. E Jesus de novo respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo o levou a um alto monte e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. Ele disse: se dobrares o teu joelho e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. Jesus não argumentou se ele podia fazer isso. O diabo pode dar-lhe qualquer coisa. Alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada, coisas sem valor. A Jesus ele ofereceu o mundo todo, mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele, e o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido ao diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse: está escrito, ou melhor, começou dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E assim o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo? Está? Pense nisso. E está disposto a dizer sim às declarações de Cristo, de que Ele é Filho de Deus?
e quer que Ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, salvando? Eu sei que muitos de vocês foram batizados e confirmados. A maioria de vocês talvez sejam membros de uma igreja, ou se identificam com uma igreja, ou talvez vão a uma igreja 2 ou 3 vezes ao ano. Não sei se faz isso ou não, mas sei que muitos o fazem. Mas não podem declarar aqui hoje: eu sei que meus pecados foram perdoados, eu sei que vou para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado hoje por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu perdoo você, porque Ele ama você. E Deus se interessa por você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo nesta noite. Você diz: o que preciso fazer? Primeiro, deve estar pronto a se arrepender dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança, mudar suas ideias, mudar seu estilo de vida. Deixar que Cristo entre e o ajude a mudar. Está pronto a fazer isso? Não pode mudar por si mesmo. Mas Ele o ajudará a mudar. Não que você será perfeito. Significa que vai dar à sua vida uma nova direção. E Ele estará com você para ajudá-lo à medida que você anda dia a dia com Cristo. Você vai falhar e vai errar. Não vai ser perfeito. Mas Cristo estará com você. Se estiver pronto a se arrepender, diga a Deus nesta hora: eu pequei e me arrependo, e estou pronto a mudar. E então a segunda coisa é que você o recebe pela fé. Cliff disse há pouco que você não pode racionalizar a salvação. Há certas coisas que podemos compreender, mas muitas delas você não pode entender. Tem que vir como uma criança, dizendo: não posso entender tudo, mas eu te recebo em meu coração hoje pela fé. Pela fé que somos salvos, pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça que somos salvos. E então a terceira coisa: você está pronto a sair daqui hoje dizendo: vou segui-lo e servi-lo o melhor que me for possível. Sabe, em nossa reunião em Bristol há algumas semanas atrás, estava ali um jovem de 17 anos. Ele tinha ido à autoescola aquela tarde e pediu que seu instrutor o deixasse em um dos portões do estádio. E entre aquela multidão ele encontrou sua família, que tinha sido convidada para a cruzada. E no encerramento ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam hoje. Vieram à frente e ficaram diante da plataforma, indicando que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, esse rapaz de 17 anos morreu num acidente num túnel que desmoronou. Talvez até vocês tenham lido nos jornais. Ele disse sim a Cristo, nunca imaginando que em poucos dias ele estaria indo ao céu. E nós o veremos lá outra vez. Você sabe para onde iria se isso acontecesse com você? Certifique-se antes de sair daqui. Vou pedir que saia dos seus lugares agora. Centenas de vocês, talvez milhares até. E venham e fiquem aqui na frente. Calmamente e irreverentemente dizendo ao ouvir: eu me arrependo dos meus pecados. Quero receber a Cristo em meu coração. Quero saber que fui perdoado e que um dia vou para o céu. Quero esta nova vida. Você diz: mas Billy, por que você pede que venhamos publicamente? Por que em público? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, chamou em público. Ele disse: se não estiver disposto a me confessar diante dos homens, tampouco eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus morreu publicamente por você, despido, sangrando, diante de toda aquela multidão. Por você. Certamente você pode vir à frente hoje, declarar sua entrega a Cristo. Não somente os jovens, talvez você tenha 70, 80 anos e Deus falou com você hoje. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. Você que está assistindo pela internet no século 21, no Brasil ou em outras partes do mundo, também pode tomar uma decisão por Cristo agora.
Entregue a sua vida a Cristo hoje. Tome a decisão que estas pessoas estão tomando, estas centenas de pessoas. Vimos mais de 3.000 pessoas todas as noites. Que Deus o ajude a tomar essa decisão hoje. E procure uma igreja mais próxima. Se o vídeo foi importante para você, dê o seu like, comente, compartilhe no seu WhatsApp ou Facebook. Mas eu estava em um avião no leste, há alguns anos atrás, e o homem sentado do outro lado, oposto a mim, era o prefeito de Charlotte, Carolina do Norte. O nome dele era John Belk. Algum de vocês provavelmente o conheceu. E havia um homem bêbado lá, e ele levantou de sua poltrona 2 ou 3 vezes. Ele estava incomodando todo mundo com o que ele estava fazendo. Ele estava dando tapinhas na aeromoça e a beliscando quando ela passava. E todos estavam chateados com ele. E finalmente John Belk disse: "Você sabe quem é que está sentado aqui?" E o homem disse: "Não, quem?" Ele disse: "É Billy Graham, o pregador." O homem disse: "Não me diga." Ele se virou para mim e disse: "Toca aí." Ele disse: "Seus sermões realmente me ajudaram." E eu suponho que isso seja verdade para milhares de pessoas. Eu sei como vocês estão vislumbrando o futuro e como ouvimos um pouco dele aqui hoje. Eu gostaria de viver nesta época e ver como seria, mas não irei, porque já tenho 80 anos, este é o meu 80º ano, e eu sei que meu tempo é curto. Eu tenho flebite em ambas as pernas no momento, e foi por isso que eu precisei de uma pequena ajuda para subir aqui, porque eu tenho o mal de Parkinson adicionado a isso e alguns outros problemas que eu não falarei sobre isso. Mas esta não é a primeira vez que tivemos uma revolução tecnológica. Nós tivemos outras, e há uma sobre a qual eu quero falar. Em uma geração, a nação do povo de Israel teve uma mudança tremenda e dramática que os tornou uma grande potência do Oriente Médio. Um homem chamado Davi subiu ao trono e o rei Davi se tornou um dos grandes líderes da sua geração. Ele era um homem de grande liderança. Ele tinha o favor de Deus com ele. Ele era um brilhante poeta, filósofo, escritor, soldado, com estratégias em combates e conflitos, até hoje estudadas por nós. Mas cerca de 2 séculos antes de Davi, os hititas haviam descoberto o segredo da fundição e processamento do ferro. E lentamente essa técnica se espalhou, mas eles não permitiam que os israelitas aprendessem ou tivessem qualquer acesso. Mas o rei Davi mudou tudo isso e ele introduziu a idade do ferro a Israel. A Bíblia diz que Davi construiu grandes depósitos de ferro, sobre quais arqueólogos descobriram na Palestina dos dias atuais existir evidências daquela geração. Agora, ao invés de ferramentas rudimentares, feitas de madeira e pedra, Israel agora tinha arados de ferro, foices, enxadas, armas militares. E no curso de uma geração, Israel foi completamente transformada. A introdução do ferro, de certa forma, teve um impacto um pouco parecido com o que o microchip teve na nossa geração. E Davi descobriu que havia muitos problemas que a tecnologia não podia resolver, ainda havia muitos problemas sem solução, e eles ainda estão conosco e vocês ainda não os solucionaram, e eu não ouvi ninguém aqui falar sobre isso. Como solucionamos esses 3 problemas que eu gostaria de mencionar? O primeiro que Davi viu era o mal do ser humano.
De onde ele vem? Como resolvemos isso? Inúmeras vezes no livro de Salmos, que Gladstone diz ser o maior livro do mundo, Davi descreve o mal da raça humana, e ainda assim ele diz: Ele restaura minha alma. Você já pensou que contradição os seres humanos são? Por um lado, podemos penetrar fundo nos segredos do universo e dramaticamente alargar as fronteiras da tecnologia, como essa conferência demonstra claramente. Nós já vimos o fundo do oceano 3 milhas abaixo, ou galáxias a milhares de bilhões de anos-luz no futuro. Mas, por outro lado, algo está errado. Nossos navios de guerra, nossos soldados, estão numa fronteira agora, quase prestes a entrar em guerra com o Iraque. Agora, o que causa isso? Porque temos essas guerras a cada geração e em toda parte do mundo, e revoluções. Não conseguimos nos dar bem com as outras pessoas. Nos achamos paralisados nas garras de hábitos autodestruidores que não podemos quebrar. Racismo, injustiça e violência assolam o mundo, trazendo uma colheita trágica de dor e morte. Mesmo os mais sofisticados entre nós parecem impotentes para quebrar esse círculo. Eu gostaria de ver a Oracle solucionar isso. Ou alguns outros gênios tecnológicos trabalharem nisso. Como mudamos o homem, de forma que ele não minta ou trapaceie, e que nossos jornais não estejam cheios de histórias e fraudes nas empresas ou nos trabalhos, ou atletismo ou em qualquer outra área. A Bíblia diz que o problema está em nós, dentro de nossos corações e almas. Nosso problema é que estamos separados do nosso Criador, que chamamos de Deus, e precisamos ter nossas almas restauradas. Algo que apenas Deus pode fazer. Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, prostituição, adultério, furtos, morte, falso testemunho, blasfêmia. O filósofo britânico Bertrand Russell não era um homem religioso, mas ele disse: é no nosso coração que o mal está, e é de nossos corações que ele deve ser arrancado. Albert Einstein, eu estava conversando com alguém quando palestrava em Princeton, e encontrei com o Sr. Einstein. Ele não tinha um diploma de doutor porque ele disse que ninguém estava qualificado para lhe dar um. Mas ele disse essa frase. Ele disse: é mais fácil desnaturar plutônio do que desnaturar o mal do espírito do homem. E eu sei que muitos de vocês pensaram sobre isso e se intrigaram com isso. Vocês viram pessoas pegarem avanços tecnológicos benéficos, como a internet, que ouvimos a respeito hoje à noite, e distorcê-los em algo corruptor. Vocês viram pessoas brilhantes criarem vírus de computador que fazem cair sistemas inteiros. O bombardeio da cidade de Oklahoma foi simples tecnologia, horrivelmente usada. O problema não é a tecnologia. O problema é a pessoa, ou pessoas usando-a. O rei Davi disse que ele conhecia as profundezas de sua própria alma. Ele não poderia se libertar de problemas sociais e pecados pessoais, que incluíam assassinato e adultério. No entanto, o rei Davi buscou o perdão de Deus e disse: tu restauras minha alma. Vejam vocês, a Bíblia ensina que nós somos mais do que um corpo e uma mente. Nós somos uma alma. E existe algo dentro de nós que vai além do nosso entendimento. Essa é a parte de nós que anseia por Deus ou por algo mais do que encontramos na tecnologia. A sua alma é a sua parte que anseia por significado na vida e que busca por algo além dessa vida. E é a parte de você que realmente anseia por Deus.
Eu percebo que jovens ao redor do mundo procuram por algo. Eles não sabem o que são. Eu falo em muitas universidades. E eu tenho muitos períodos de perguntas e respostas. E seja em Cambridge ou Harvard, ou Oxford, eu falei em todas essas universidades. Eu estou indo para Harvard daqui a cerca de 2 meses, contando esse, para dar uma palestra, e me farão as mesmas perguntas que me fizeram na última vez que eu estive lá, e elas serão essas questões. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu irei? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Mesmo se você não tem religião, existem ocasiões quando você pensa que existe algo mais. Thomas Edison também disse: quando você vê tudo o que acontece no mundo da ciência e no funcionamento do universo, você não pode negar que existe um comandante na ponte. Eu lembro uma vez, me sentei ao lado da senhora Gorbachev num jantar na Casa Branca, e fui até o embaixador Dobrynin, quem eu conheço muito bem. Eu estive na Rússia por várias vezes durante o comunismo. Eles me deram uma liberdade maravilhosa que eu não esperava. E eu conheci o Sr. Dobrynin muito bem, e eu disse: eu vou me sentar ao lado da Sra. Gorbachev hoje à noite sobre o que eu devo conversar com ela. E ele me surpreendeu com a resposta. Ele disse: fale sobre religião e filosofia com ela. Isso é no que ela está realmente interessada. Eu estava um pouco surpreso, mas naquela noite foi sobre o que conversamos. E foi uma conversa estimulante, e depois ela disse: o Senhor sabe, eu sou uma ateia, mas eu sei que existe algo lá em cima maior do que nós. O segundo problema que o rei Davi percebeu que ele não podia resolver era o problema do sofrimento humano. O escritor do livro mais antigo do mundo foi Jó. E ele disse: mas o homem nasce para a tribulação como as faíscas se levantam para voar. Sim, certamente a ciência fez muito para retardar certos tipos de sofrimentos humanos, mas eu, em poucos meses, terei 80 anos de idade. Eu admito que sou grato por todos os avanços médicos que me mantiveram com saúde relativamente boa todos esses anos. Meus médicos na clínica Mayo me desencorajaram a vir nesta viagem para estar aqui. Eu não dou uma palestra há quase 4 meses. E quando você fala tanto quanto eu, de 3 a 4 vezes por dia, você fica enferrujado. É por isso que eu estou usando este palanque e usando essas notas. Toda vez que vocês me ouvem na televisão ou em algum lugar, eu estou improvisando. Eu não estou lendo, eu nunca leio um pronunciamento. Eu nunca leio um discurso, uma fala ou uma palestra. Eu falo de improviso. Mas essa noite eu tenho umas notas aqui, caso eu comece a esquecer, o que acontece às vezes. E eu tenho algo onde posso olhar. Mas mesmo aqui entre nós, em muitas, nas sociedades mais avançadas do mundo, nós temos pobreza, nós temos famílias que se destroem, amigos que nos traem, pressões psicológicas insuportáveis pesam sobre nós. Eu nunca encontrei uma pessoa no mundo que não tivesse um problema ou uma preocupação. Por que sofremos? É uma pergunta antiga que nós não respondemos. No entanto, Davi mais uma vez disse que ele iria se voltar para Deus. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. O último problema que Davi sabia que ele não podia resolver era a morte. Muitos comentaristas dizem que a morte é o assunto proibido na nossa geração. A maioria das pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer. A tecnologia projeta o mito do controle sobre a nossa mortalidade. Nós vemos pessoas em nossas telas de cinema. Marilyn Monroe é tão bonita nas telas como ela era pessoalmente, e muitos jovens pensam que ela ainda está viva. Eles não sabem que ela está morta. Ou Clark Gable, ou quem quer que seja, as velhas estrelas, elas voltam a viver. E elas são tão maravilhosas naquela tela como eram pessoalmente. Mas a morte é inevitável. Há algum tempo atrás eu falei em uma sessão adjunta do Congresso, ano passado,
E nós nos reunimos naquela sala, a sala das estátuas. Mais ou menos 300 delas estavam lá. E eu disse, existe uma coisa que temos em comum nessa sala. Todos nós juntos, republicanos ou democratas, ou qualquer outro. Eu disse, todos nós iremos morrer. E nós temos isso em comum com esses grandes homens do passado que estão nos olhando do alto. E é frequentemente difícil para os jovens entender isso. É difícil para eles entenderem que eles irão morrer. Assim como o escritor do livro de Eclesiastes escreveu, ele disse, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer. E eu estive junto ao leito da morte de muitas pessoas famosas, as quais vocês reconheceriam. Eu falei com elas. Eu as visitei em seus momentos de agonia, quando elas estavam morrendo de medo. No entanto, alguns anos antes, a morte nunca havia passado pelas suas cabeças. Eu falei com uma mulher semana passada, cujo pai era um médico famoso. Ela disse que ele nunca pensava em Deus, nunca falava sobre Deus e não acreditava em Deus, ele era ateu. Mas ele disse, quando ele estava para morrer, ele sentou-se do lado da cama um dia e perguntou à enfermeira se ele poderia ver o capelão. E pela primeira vez na vida dele, ele disse que ele iria pensar no inevitável e sobre Deus. Existiria um Deus? Há alguns anos atrás, um estudante universitário me perguntou, qual é a maior surpresa da sua vida? Eu disse, a maior surpresa da minha vida é a brevidade da vida. Ela passa tão rápido. Mas não precisa ter que ser dessa maneira. Wernher von Braun, após o término da Segunda Guerra Mundial, concluiu, a ciência e a religião não são antagônicas. Pelo contrário, elas são irmãs. Ele colocou isso a nível social. Eu conhecia bem o Dr. Von. E ele disse, falando por mim mesmo, eu posso apenas dizer que a grandiosidade do cosmos serve apenas para confirmar uma crença na certeza de um Criador. Ele também disse, em nossa busca para conhecer a Deus, eu vim a crer que a vida de Jesus Cristo deve ser o foco de nossos esforços e inspiração. A realidade dessa vida e da ressurreição dele é a esperança da humanidade. Eu falei várias vezes na Alemanha, na França e em diferentes partes do mundo. 105 países onde tive o privilégio de falar. E um dia me convidaram para visitar o chanceler Adenauer, que era visto como um fundador da Alemanha moderna. Desde a guerra, e ele uma vez disse para mim, jovem, ele disse, você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? Eu disse, Senhor, eu acredito. Ele disse, eu também. Ele disse, quando eu der baixa, eu vou gastar meu tempo escrevendo um livro sobre por que Jesus Cristo ressuscitou e por que é tão importante acreditar nisso. Em uma de suas peças, Alexander Solzhenitsyn descreve um homem morrendo que diz para aqueles reunidos ao redor da sua cama, o momento que é terrível para sentir arrependimento é quando alguém está morrendo. Como alguém deve viver para que não tenha arrependimento na hora da morte? Blaise Pascal fez exatamente essa pergunta na França no século XVII. Pascal foi chamado de arquiteto da civilização moderna. Ele era um cientista brilhante, nas fronteiras da matemática, mesmo quando adolescente. Ele é visto por muitos como o fundador da teoria da probabilidade e o criador do primeiro modelo de um computador. E é claro que todos vocês estão familiarizados com a linguagem do computador que leva o nome dele. Pascal explorou em profundidade nossos dilemas humanos, do mal, sofrimento e morte. Ele estava espantado com o fenômeno que temos considerado, que as pessoas podem alcançar graus extraordinários na ciência, artes e empreendimentos humanos, e ao mesmo tempo estão cheias de raiva, hipocrisia e têm ódio de si mesmas. Pascal nos via
via como uma mistura impressionante de gênio e engano próprio. Em 23 de novembro de 1654, Pascal teve uma experiência religiosa profunda. Ele escreveu essas palavras no seu diário: eu me submeto completamente a Jesus Cristo, meu Redentor. Um historiador francês disse, 2 séculos mais tarde, raramente um intelecto tão grande se submeteu com tanta humildade à autoridade de Jesus Cristo. Pascal veio a crer não somente que o amor e a graça de Deus podiam nos trazer de volta a harmonia, mas ele creu que seus pecados e falhas poderiam ser perdoados e que quando ele morresse, ele iria para um lugar chamado céu. Ele experimentou isso de uma maneira que foi além da observação científica e da razão. Foi ele que criou o tão conhecido ditado: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Igualmente bem conhecida é a aposta de Pascal. Essencialmente ele disse isso: se você aposta em Deus e se abre para o seu amor, não terá perdido nada, mesmo se estiver errado. Mas se você apostar que Deus não existe, então você pode perder tudo nesta vida e na vida por vir. Para Pascal, conhecimento científico se empalidecia diante do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus ia muito além que qualquer coisa que passara pela mente dele. Ele estava pronto para encontrar Deus quando ele morreu com 39 anos. O rei Davi viveu até os 70 anos, um longo tempo na sua era. Mas ele também teve que encarar a morte. E ele descreveu essas palavras: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa foi a resposta de Davi para os 3 dilemas: do mal, sofrimento e morte. Esta pode ser a sua também, quando você busca o Deus vivo e permite que Ele preencha a sua vida e lhe dá esperança para o futuro. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui nascido e educado numa fazenda da Carolina do Norte. Eu ordenhava vacas toda manhã e tinha que ordenar as mesmas vacas todas as noites quando eu chegava da escola. E havia 20 delas que eu tinha, pelas quais eu era responsável. E eu trabalhava na fazenda e tentava não ficar atrás dos meus estudos. Eu não tirava boas notas do colégio. Eu não as tirava na universidade. Até que algo aconteceu no meu coração. Um dia eu me encontrei cara a cara com Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode imaginar isso? Eu sou a verdade. Eu sou a personificação de toda a verdade. Ele era um mentiroso? Ou ele era um louco? Ou ele era o que ele alegava ser? O que ele era? Eu tinha que fazer aquela decisão. Eu não podia provar isso. Eu não podia levar isso a um laboratório e fazer experiências com isso. Mas pela fé eu disse: eu acredito nele. E ele entrou em meu coração e mudou a minha vida. E agora eu estou pronto para quando eu ouvir aquele chamado para entrar na presença de Deus. Obrigado e Deus abençoe todos vocês. Deus disse que chegará o dia em que vai abalar o mundo. Mas algumas coisas não serão abaladas. Algumas coisas permanecem. Em outras palavras, está chegando um momento em que o mundo estará pressionado e não haverá saída. Esses tempos vêm na sua vida, na sua casa. Tensão, atrito, problemas financeiros. Você está pressionado e não parece haver uma saída. Há uma resposta. Tem jeito. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas no meio de toda essa mudança, há algumas coisas que nunca mudam. Pense nisso por um momento. O que nunca muda? A natureza de Deus não muda. Deus não mudou. Ele não mudou para se adaptar à nossa geração. Deus é imutável.
Eu sou o Senhor Deus, não mudo. Deus é imutável em sua santidade. Somos todos culpados de ficar aquém dos santos requisitos de Deus, e todos somos pecadores, e todos precisamos da graça e misericórdia de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz. Ele morreu por seus pecados, Ele morreu pelos meus, e Deus levou seus pecados e os colocou em Cristo. Deus não muda em sua santidade. E deixe-me dizer-lhe, porque Ele é um Deus santo, Ele também é imutável em seu julgamento. Está chegando o dia do julgamento. Nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia está cheia de histórias de julgamento. Nosso Senhor fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Há um dia de julgamento chegando. Deus é um Deus santo, e você e eu vamos estar lá. E quando eu estiver lá, não vou pedir justiça, vou pedir misericórdia. Eu preciso de piedade, eu preciso da graça de Deus, preciso do perdão de Deus. E quero lhe contar uma coisa maravilhosa. Deus te ama, e Ele te oferece hoje, agora, perdão, e Ele lhe oferece misericórdia. Deus pode perdoar todos os pecados que você já cometeu. Deus pode limpar a lousa por causa de Cristo, não porque você merece. Porque pela graça vocês são salvos pela fé, e isso não é de vocês mesmos. É dom de Deus, não de obras. Para que nenhum homem se glorie, você não pode seguir seu caminho para o céu. Você não pode comprar o seu caminho para o céu. Deus é imutável. Ele é imutável em seu amor. Deus te ama. Essa é a coisa mais maravilhosa para dormir bem à noite, por saber que Deus me ama, Deus me perdoa, Deus está interessado em mim, mas eu devo recebê-lo. Em segundo lugar, a palavra de Deus não muda. A grama murcha e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu decidi há muito tempo. Há muitas coisas nesta Bíblia que eu não entendo. São perguntas que você pode me perguntar que não posso responder. Não conheço todas as respostas desse livro. Como uma mente finita como a minha pode compreender o infinito? Eu não posso. Então, um dia eu abri a Bíblia, eu disse: ó Senhor, eu aceito que esta é a sua palavra pela fé. E isto se resolveu para mim a partir daquele momento. Quando cito as Escrituras, eu sei que estou citando a palavra de Deus. É uma palavra viva. E por fim, o caminho da salvação não mudou. Todos esses séculos, o caminho para o reino de Deus é exatamente o mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nunca vai mudar, mas você deve mudar. A mensagem que eu prego não mudou. As circunstâncias mudaram, os problemas mudaram, mas no fundo, o homem não mudou e o Evangelho não mudou. Meu chamado é pregar o amor de Deus, o perdão de Deus e o fato de que Ele nos perdoa. É disso que se trata a cruz, o que é a ressurreição, é o Evangelho. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, chegamos ao princípio de Deus. Quando a riqueza se perde, nada se perde. Quando a saúde se perde, algo se perde. Quando a pessoa se perde, tudo se perde.
O cristianismo não é a religião de um homem branco, e nunca deixe ninguém lhe dizer que é branco ou preto. Cristo pertence a todos os povos. A natureza humana é a mesma em todo o mundo, e quando o Evangelho de Cristo é pregado em simplicidade e poder, há uma resposta na alma humana. A única esperança para a paz duradoura é Jesus Cristo. A Bíblia ensina que devemos sempre trabalhar pela paz e orar pela paz. Devemos fazer tudo o que pudermos. Deus nos deu duas mãos, uma para receber e a outra para dar. Lágrimas derramadas por si mesmas são lágrimas de fraqueza, mas lágrimas derramadas por outros são um sinal de força. As montanhas são para vistas e inspiração, mas as frutas são cultivadas nos vales. Ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual você cresce e se torna mais parecido com Cristo. Se uma pessoa recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e teve sua vida mudada, sinto que nosso ministério vale a pena, porque Jesus disse: o que beneficiará um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Bem, suponha que uma alma seja salva. Isso valeria a pena ao mundo inteiro. O pecado foi vencido na cruz. A morte de Cristo é o fundamento da nossa esperança, a promessa do nosso triunfo. Quero dar a Deus toda a glória e todo o louvor que foi realizado em minha vida e na de minha família e associados. Aguardo como expectativa o dia em que possa ver Jesus frente a frente e deitar no chão, a seus pés, qualquer honra que recebi, porque Ele merece tudo. Eu não achei que poderíamos ter mais gente no estádio do que nós tivemos ontem à noite, quando estava lotado este estádio. Mas de alguma forma, temos muito mais gente aqui hoje do que tivemos ontem, e há muita gente ainda lá fora. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil, e eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. E eu digo: Deus abençoe o Brasil! Deus abençoe o Brasil! Deus abençoe o Brasil! Eu li antes de vir ao estádio a história da morte de Jesus Cristo, segundo Marcos. Ele tinha sido preso, tinha sido julgado, tinha sido castigado. E agora tinha sido entregue aos soldados romanos para ser executado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua fronte. E agora bateram nele de novo. E então bateram com açoite de pontas de aço que rasgaram suas costas. E agora colocam aquela cruz pesada sobre seus ombros. E agora o levaram pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas centrais, para que todos pudessem vê-lo. E ele estava carregando aquela cruz pesada, e Jerusalém estava cheia de gente, dezenas de milhares de pessoas, e era uma atmosfera carnavalesca. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, então deixaram Jesus na cruz, e colocaram cravos nas suas mãos,
E agora amarraram seus pés à cruz. E agora levantaram a cruz. E ali ele ficou pendurado, morrendo, com seu sangue vertendo. Mas a multidão lá estava rindo e zombando e ridicularizando. Ele salvou os outros, agora não pode salvar-se a si mesmo. Ah, se és o Filho de Deus, por que não desces daí? Mas ele não desceu. E graças a Deus ele ficou ali. Se ele tivesse descido da cruz, ninguém poderia ter sido salvo, ninguém poderia ir para o céu. Não há nenhuma morte que se possa comparar nesse mundo à morte de cruz. É a pior de todas as mortes. Mas Jesus não só morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Ele nunca em sua vida cometeu um pecado. Ele se tornou pecado em seu lugar. E o seu sofrimento mais profundo, quando ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? A Bíblia diz que ele era desprezado e rejeitado pelos homens. As pessoas em toda parte que eu vou me perguntam: há esperança para mim? Pessoas alcoólatras, prostitutas, viciados, ladrões, assassinos, prisioneiros, espiritistas. Elas perguntam: há uma esperança para mim? Há 2 dias uma pessoa me perguntou se eu acreditava na existência do diabo. Sim, a Bíblia diz que há o diabo. E a ele pertence o reino das trevas. Ele pode realizar milagres falsos. Ele pode criar experiências espirituais falsas. E ele promete liberdade e luz. Mas ele traz tristeza e morte e destruição. Se você quer saber o quanto Deus odeia o pecado, vá à cruz, porque Cristo estava morrendo pelos seus pecados. Mas você dirá: o que é pecado? O pecado é deixar de atingir o alvo, é estar aquém daquilo que Deus espera de nós. Deus diz que nós devemos ser santos, mas você não pode ser santo. Então você está aquém. Nós devemos ser como Jesus, mas nenhum de nós pode viver como Jesus. Todos nós fracassamos. Nós estamos aquém do alvo. Mas Deus exige justiça e retidão para ir ao céu. Você olha para você mesmo e você diz: eu não sou tão mau. Eu sou melhor do que muita gente que conheço. Mas Deus olha você através dos seus olhos de justiça e santidade e diz que você é um pecador. Talvez para você o pecado não seja coisa tão séria. Uma mentira? Mas todo mundo mente. Roubar um pouquinho? A maior parte das pessoas rouba alguma coisa na vida. Cometer pecado sexual? Ser infiel à esposa? Quase todo mundo faz isso. Não há muita coisa nisso. Mas aos olhos de Deus, isso é terrível. E não sabemos a profundeza dos nossos próprios pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também o pecado é a quebra da lei de Deus. Agora, o que é a lei? Eu vejo pessoas: isto é moral, isto é imoral. Qual é o critério? São os 10 mandamentos. Aqui está a expressão da lei moral que Deus colocou no universo. A lei de Moisés. Você já quebrou essa lei? Uma vez, talvez um pouquinho. A Bíblia diz que se você quebrou uma dessas leis, quebrou todas. Eu quero confessar a você hoje: eu tenho quebrado essa lei muitas vezes. E a Bíblia diz que se você quebrou essa lei, é pecador.
Então eu tenho que dizer a Deus hoje: eu sou pecador. E então este fato agora me leva, me arrasta à misericórdia de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu não busco justiça. Se eu procurar justiça, estou perdido. Se eu alcançar justiça, vou para o inferno. Eu quero misericórdia, eu quero graça, eu quero perdão. E é isso que Deus me oferece na cruz. E eu vejo na cruz quão profundos meus pecados são. E então, este pecado é um defeito, é uma falha do coração humano. Afeta a minha mente, afeta a minha vontade, afeta a minha consciência, afeta as minhas emoções. Toda a minha vida é afetada pelo pecado e eu me torno um escravo do pecado. O pecado diz: faça isso, e eu faço. E agora o pecado vem e me castiga e diz: faça isso, e eu faço. Eu não quero fazer, mas eu faço de qualquer forma. Por quê? Por quê? Porque o pecado é o meu Senhor. Como é que posso ter liberdade? Venha à cruz. Ele então fará você livre. Ele então irá quebrar os grilhões. Ele vai quebrar todos os impedimentos. Deus está dizendo: eu amo você. Não me importa quão mal você tenha sido. Eu o amo. Eu o amo. Eu o amo. É isso que Deus está falando na cruz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao olhar para a cruz, compenetre-se no fato de que Deus o ama. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, diz a Bíblia. E a cruz condena todos os outros meios de salvação. Há muita gente que diz: há muitos caminhos para Deus e para o céu. A Bíblia diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu final é caminho de morte. Este é um caminho que pode parecer muito bom, parece razoável, eu posso crer nisso, e parece muito agradável e muito fácil, apesar das exigências de Cristo. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são aqueles que entram por ele. Ele disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos vão dizer: Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me. Você vai dizer isso no juízo, mas será tarde demais. Venha agora, agora à porta estreita, e ande pelo caminho estreito. Somente uns poucos andarão por aquele caminho. A maioria da humanidade tem tomado o caminho errado, e eles estão indo pela estrada errada. E é por isso que o mundo está nesta confusão terrível que se encontra hoje. Jesus disse: tome a estrada estreita, siga-me, entre pela porta estreita,
venha à cruz e seja salvo. Porque a verdade é que você foi feito à imagem de Deus. Você foi feito para Deus. E sem Deus, você não pode encontrar satisfação completa. E então vocês têm aquilo que os psicólogos chamam de solidão cósmica. Você pode estar no meio de uma multidão, mas ali mesmo você sente solidão. Essa solidão que somente Deus pode preencher. Muitos estão sofrendo de depressão, muitos estão vazios, muitos talvez julguem que a vida não vale a pena viver. Venham a Cristo, porque junto à cruz há poder para transformar sua vida inteiramente. A Bíblia diz que se alguém aceita Cristo, é uma nova criatura. Ele pode fazer você uma criatura completamente diferente. Ele pode tirar toda a solidão. Ele pode trazer alegria e paz e felicidade como nunca você teve. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Porque como veem, Jesus morreu na cruz. Eles o sepultaram, mas ele não ficou lá. Ele se levantou da sepultura. Cristo hoje está vivo. Cristo está vivo. E a Bíblia diz que ele vai voltar novamente. Há uma vida futura, há uma eternidade lá adiante. Qual é a extensão da eternidade? Para sempre, para sempre e para sempre. E a decisão que você fizer em relação a Cristo hoje vai resolver onde você vai estar há 1000 anos daqui. Isso pode parecer muito estreito para você. E só há um caminho. Eu tenho estado a pregar esse evangelho por muitos e muitos anos, em todo o continente, pela África toda, pela Ásia inteira, pela América Latina, pela América do Norte, pela Europa. E eu tenho visto pessoas aos milhares vindo a este Cristo, encontrando nova vida. Isso pode acontecer para você hoje. A igreja não pode fazer por você. O ritualismo não pode fazer por você. Isso só pode ser conseguido numa relação pessoal sua com Jesus Cristo. Você está pronto a vir a Ele? Mas você pergunta: o que eu preciso fazer? 3 coisas. Ouça bem, porque você nunca poderá ir diante de Deus para dizer: eu não sabia o que fazer. Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você dirá: eu nem sei o que é arrependimento. Como posso me arrepender? Jesus Cristo disse: a não ser que você se arrependa, perecerá. O que quer dizer arrependimento? Isto quer dizer que você muda seu modo de pensar a respeito de Deus. Isto quer dizer que você vai abandonar seus pecados e voltar-se para Cristo. Isso quer dizer que você vai abandonar todos os seus pecados e voltar-se para Cristo. Isto é arrependimento. Você já fez isso? Você já fez isso? Você tem certeza disso? Se eu fosse você e tivesse qualquer dúvida sobre isso, não deixaria esse estádio sem me certificar e me arrepender. Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o Evangelho na América do Norte, na América do Sul e em qualquer outra parte do mundo. Milhões de crentes estão orando por este momento. Mas Deus não olha para nós aqui como uma grande multidão. Deus está olhando para nós, cada um individualmente. E você agora está diante de Deus como uma pessoa única diante dele.
E Ele está chamando a você pessoalmente ao arrependimento. Ele está ordenando que você se arrependa. Você já se arrependeu? A segunda coisa que você precisa fazer: receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqui está como você recebe Cristo. Vamos supor que eu entregue este livro agora ao intérprete. Não é dele até que ele receba, e precisa que ele receba. Deus oferece a você Jesus Cristo. Você precisa recebê-lo, da mesma maneira que você recebe qualquer outra oferta. Deus oferece a você o dom da salvação. Terceira coisa: você deve estar pronto a segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Você está pronto a fazer isso? Você está pronto a fazer esta entrega hoje? Você fará esta decisão hoje? Se você está pronto a fazer isso, eu peço que peguem o programa e agora fiquem abanando o programa onde estão. E podem vir agora mesmo e digam: hoje eu quero Jesus no meu coração. Eu quero os meus pecados perdoados. Eu quero saber que vou para o céu. Agora, há 4 coisas muito importantes que você deve fazer. Ler a sua Bíblia todos os dias. Comece hoje. Isso ajuda você a crescer. Em segundo lugar, ore. Deus vai ouvir, atender a sua oração. Você é seu filho. E terceiro lugar, testemunhe de Cristo onde estiver. E assim que as pessoas vejam que você é uma nova criatura. E por fim, vá a uma igreja e sirva a Deus numa igreja onde Cristo é proclamado. Este vídeo termina aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Contamos com sua inscrição neste canal, bem como contamos com o seu like, o seu comentário e, sobretudo, o seu compartilhamento para que mais pessoas assistam estas palavras. Que Deus abençoe a você. E se sua decisão hoje foi entregar sua vida a Cristo, parabéns. A partir de hoje, você faz parte do grande exército de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E até breve, no grande encontro com nosso Senhor, no lar celestial. Alguém me perguntou um dia: acabei de sair do hospital depois de tentar tirar minha própria vida. As coisas estão melhores comigo agora e não pretendo seguir esse caminho novamente. Mas como posso ter certeza de que não? Deus vai me ajudar? A minha resposta: sim, Deus o ajudará quando você se voltar para Ele e descobrir o que significa caminhar com Ele todos os dias. A Bíblia diz: nada de bom me lhe retém daqueles cuja caminhada é irrepreensível. Salmo 84:11. Como Deus nos ajuda? Primeiro, Ele nos ajuda, dando-nos a força para fazer o que é certo. Quando nos voltamos para Cristo e pedimos que Ele nos perdoe e nos ajude, Ele vem viver dentro de nós pelo seu Espírito. Nunca estamos sozinhos quando conhecemos a Cristo, pois Deus agora habita em nós. Ele está conosco a cada minuto do dia e nos ajuda quando nos voltamos em fé para Ele. Seu Espírito nos encoraja e nos ajuda quando desânimo ou tentação surge em nosso caminho.
A Bíblia diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Veja em Romanos 8:26. Ele também nos ajuda, lembrando-nos que Ele nos ama e nós somos seus filhos para sempre. Se você esquecer tudo o que eu digo, espero que você se lembre disso. Deus te ama. Ele sabe tudo sobre suas lutas e fracassos, mas ainda o ama. E a prova é que Ele estava disposto a enviar seu único filho ao mundo para morrer por você. Sua vida nunca será a mesma depois que você perceber o quanto Deus te ama. Faça todo o esforço possível para manter isso vivo em seus pensamentos. Deus te ama. Refute todas as ideias más. Não enfrente o futuro sozinho ou tente encontrá-lo apenas com sua própria força. Em vez disso, com uma simples oração de fé, peça a Cristo que entre hoje em sua vida e Ele o fará. Volte-se para Ele todos os dias e agradeça a Ele por seu amor e sua presença constante com você. Sua vida é preciosa aos olhos de Deus. E os problemas de hoje podem ficar somente em breve no passado. Um futuro lindo espera por você, se você se convencer que Deus te ama. Você vai ouvir neste vídeo 40 citações corajosas do evangelista Billy Graham. Antes, um convite: faça sua inscrição em nosso canal. Temos vários outros vídeos de Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Confira também outros vídeos especiais. Billy Graham faleceu aos 99 anos de idade em 21 de fevereiro de 2018. Pregou a mensagem da liberdade e perdão de Cristo ao redor do mundo, alcançando mais de 200 milhões de pessoas em mais de 185 países. Ele liderou centenas e milhares de pessoas a orar para receber Jesus Cristo em suas vidas como Senhor e Salvador. Vamos conferir agora 40 citações corajosas do evangelista Billy Graham. No céu. Minha casa está no céu. Estou apenas viajando por este mundo. O céu está cheio de respostas para as quais ninguém se incomodou em perguntar. Deus preparará tudo para a nossa felicidade perfeita no céu. E se isso incluir levar meu cachorro para lá, acredito que ele lá estará. No momento em que damos o nosso último suspiro na terra, nós tomamos o nosso primeiro no céu. Em Jesus, Deus provou seu amor da cruz. Quando Cristo pendurou, sangrou e morreu, foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Cristo não só morreu por todos, Ele morreu por cada um. Dizemos aos nossos filhos: haja como adulto. Mas Jesus disse aos adultos: sejam como crianças. A única esperança de paz duradoura é Jesus Cristo. Sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. A cruz nos mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o incomensurável amor de Deus. Sobre a vontade e propósito de Deus para nós. A vontade de Deus não nos levará onde a graça de Deus não pode nos sustentar. Deus nunca tira algo da sua vida sem substituí-lo por algo melhor. Tome um dia de cada vez.
Hoje, afinal, é o amanhã que você se preocupou ontem. Deus nos deu duas mãos, uma para receber e outra para dar. Em como viver com os olhos fixos na eternidade. Eu li a última página da Bíblia e afirmo, tudo vai dar certo. Não há nada de errado com os homens que possuem riquezas. O errado vem quando as riquezas possuem homens. Se uma pessoa tem uma boa atitude em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. A única vez que minhas orações nunca são respondidas é no campo de golfe. Quando a riqueza é perdida, nada é perdido. Quando a saúde é perdida, algo é perdido. Quando a pessoa está perdida, tudo está perdido. Saber que estaremos com Cristo para sempre supera em muito nossos fardos hoje. Mantenha seus olhos na eternidade. Os eventos mundiais estão se movendo muito rapidamente agora. Eu pego a Bíblia em uma mão e pego o jornal na outra. E eu leio quase as mesmas palavras no jornal que li na Bíblia. A profecia está sendo cumprida a cada dia sobre nós. Em amar a Deus e amar aos outros. É o trabalho do Espírito Santo para condenar o mal. O trabalho de Deus para julgar. E meu trabalho para amar. Um verdadeiro cristão é aquele que pode dar seu papagaio de estimação para os fofoqueiros da cidade. O pecado é a segunda força mais poderosa do universo, pois enviou Jesus para a cruz. Apenas uma força é maior: o amor de Deus. Os autores da nossa Constituição disseram que teríamos liberdade de religião, não liberdade da religião. Eles perguntaram a ela, Ruth Graham, minha esposa, se ela já pensou em divórcio. E ela disse, não, eu nunca pensei em divórcio em todos esses 35 anos de casamento. Mas ela disse, eu pensei em esganar algumas vezes. Nossa sociedade se esforça para evitar qualquer possibilidade de ofender alguém, exceto de ofender a Deus. Sobre o evangelismo, somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos a fé que o mundo está precisando, nós somos os sermões que o mundo está dando ouvidos. Eu nunca soube de alguém que aceitou a redenção de Cristo e depois se arrependeu. Lágrimas derramadas por si mesmas são lágrimas de fraqueza, mas lágrimas derramadas pelos outros são um sinal de força. Ser cristão é mais do que uma conversão instantânea, é um processo diário pelo qual você se torna cada vez mais semelhante a Cristo. A mensagem que eu prego não mudou. As circunstâncias mudaram, os problemas mudaram, mas no fundo o homem não mudou e o evangelho não mudou. No sofrimento, conforto e prosperidade nunca enriqueceram o mundo tanto quanto a adversidade. As montanhas são para vistas e inspiração, mas a fruta é cultivada nos vales. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, chegamos ao começo de Deus. Alguém me perguntou recentemente se eu não achava que Deus fosse injusto, permitindo que eu tivesse Parkinson e outros problemas médicos, enquanto eu tentei servi-lo a vida toda fielmente. Eu respondi que não via dessa forma. O sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é como reagimos a isso, afastando-nos de Deus com raiva e amargura,
ou nos aproximando dele em confiança. Crentes, olhem para cima, tomem coragem. Os anjos estão mais próximos do que você pensa. Pare de se espancar. Todos nós vivemos sob a graça e fazemos o melhor que podemos. Da mensagem de 11 de setembro de Billy Graham, na Catedral Nacional de Washington. Eu me tornei um homem velho agora, e eu tenho pregado em todo o mundo, e quanto mais velho fico, mais me agarro à esperança que comecei muitos anos atrás a proclamar em muitas línguas para muitas partes do mundo. Esta esperança de que falo tão apaixonadamente é a poderosa mensagem de Cristo e da cruz. A cruz nos diz que Deus entende nosso pecado e nosso sofrimento, pois Ele os assumiu na pessoa de Jesus Cristo. Da cruz, Deus declara: eu te amo. Eu conheço as suas dores, as suas tristezas e a dor que você sente. Eu te amo. A história não termina com a cruz, pois a Páscoa nos aponta, além da tragédia da cruz, para o túmulo vazio. Diz-nos que há esperança com a vida eterna, pois Cristo venceu o mal e a morte e o inferno. Sim, há esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A última coluna escrita por Billy Graham antes de sua morte, publicada pouco depois. Como gostaria de ser lembrado. Espero ser lembrado como alguém que foi fiel. Fiel a Deus. Fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. E fiel à chamada, não apenas como evangelista, mas como marido, pai e amigo. Estou certo que falhei em muitos aspectos, mas o que me conforta é a capacidade de Deus em tomar os nossos mais imperfeitos esforços e usá-los para a sua glória. Quando você estiver lendo isto, já estarei no céu. Mas não estarei no céu por ter pregado ou porque tentei viver uma vida proveitosa. Estarei no céu por uma única razão. Há muitos anos, coloquei a minha fé e confiança em Jesus Cristo, que morreu na cruz para tornar possível o nosso perdão e ressuscitou da morte para nos dar a vida eterna. Você sabe se irá para o céu quando morrer? Você pode, ao confiar hoje sua vida a Cristo. Ele está vivo. Eu entreguei a minha vida não para um Cristo morto, mas para um Cristo vivo. E Ele me deu uma nova canção, Ele me deu uma bandeira para levantar. Eu tenho propósito para a minha vida. E eu sei de onde eu vim, eu sei porque estou aqui, eu sei para onde vou. Você sabe?